você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Bom dia, né? Bom dia para você nesta terça-feira, hoje dia 5 de setembro. E olha, gente, recentemente, né, os transplantes voltaram aí a ficar em evidência, principalmente, né, por conta ali do caso do apresentador Fausto Silva, né, o Faustão, que aí acabou que as discussões vieram à tona aí sobre a questão dos transplantes. E mesmo com a divulgação e campanhas educativas, o assunto ainda sofre resistência, seja por desconhecimento ou mesmo por convicções culturais. E aí, gente, pra gente entender um pouquinho mais sobre o tema, falar sobre esse tema que é muito importante, o Tribuna Livre recebe a partir de agora Renata Pereira, gente. A Renata, que passou por 3 transplantes, lançou um livro para contar justamente essa história e tá aqui conosco hoje, vai também contar essa história aqui no nosso Tribuna Livre, Edivan Martins. Renata, seja muito bem-vindo, prazer tê-la aqui conosco, pra gente conhecer um pouquinho mais da sua história e de toda essa saga, né, principalmente com relação aí aos seus 3 transplantes. Seja muito bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Andresa, bom dia, Edivan, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Bom, eu tenho uma longa história aí, já há 14 anos, enfrentando essa luta, né? Eu fui diagnosticada com linfoma, na verdade, em 2009, e aí eu fiz todo o tratamento, precisei fazer 2 transplantes de medula óssea, fiquei com uma sequela e fui encaminhada ao transplante pulmonar. Então tem uma longa história aí que eu relatei nesse livro para tentar exatamente elucidar algumas questões, né? Como você disse, muita gente ainda tem dúvida, não tem ideia, às vezes, do que a gente passa do lado de cá. E é muito importante se falar sobre isso, né? Renata é médica, formou-se aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é natalense. Na UNP. Na UNP, né? Está em São Paulo atualmente, foi para o tratamento, continuou e terminou ficando lá, porque passou mais de 12 meses, um ano, só de UTI, né, Renata? Mais ou menos. Passei um ano internada, passei 4 meses na UTI, mais uns 3 meses na SEMI. Foi bastante tempo, assim, que eu fiquei no hospital, porque meu caso era bem complicado, né? Foi realmente um milagre, assim, eu ter conseguido sobreviver. E graças a Deus estou aqui para contar a história, né? Você chegou, assim, podemos até dizer assim, viu a morte de perto durante várias vezes, né? Por conta, muito perto. Né, muito Várias perto. vezes. Você saiu aqui de Natal com horas contadas para chegar em São Paulo, saiu daqui com batedores, né, para chegar a tempo, para não ter nenhum impedimento até a sua chegada no aeroporto aqui. Não sei se ainda era o Augusto Severo. O Augusto Severo. Né, o Augusto não, Severo. Eu fui para partir do Augusto Severo, mas o aeroporto já estava no outro, o novo funcionando. E chegar em São Paulo também foi com a ajuda do ECMO já, né? Com ECMO. E como foi a sua chegada lá no Albert Einstein, em São Paulo? Na verdade, eu estava sedada, né? Eu não sabia nada. Quando eu abri meus olhos, eu lembro que a gente já estava uns 5 dias aqui no hospital. E a primeira coisa que eu perguntei para minha mãe foi: já fui transplantada? E ela disse: não, ainda não. A gente está aqui no Einstein, mas estamos esperando chegar um pulmão compatível, né? E eu esperei uns 40 dias a chegada desse pulmão, porque eu já fui colocada em lista de prioridade pela minha gravidade. E a gente precisa esperar essa coisa da lista, que é importante falar, né? Que não é uma fila, que o primeiro da fila vai ser o primeiro a ser transplantado. Ela é uma lista de espera e ela funciona de acordo com vários critérios, que é o tipo sanguíneo, a compatibilidade genética, o tamanho do órgão que aparece, tem que ser do tamanho da caixa torácica. Então tem vários critérios que a gente tem que observar para poder definir quem vai transplantar primeiro.
Porque o pessoal, essa história do Faustão, de ele transplantou muito rápido, furou a fila e tal, isso não existe. Isso não existe. Realmente é algo muito sério, né, Renata? Que o pessoal, né, tem diversas informações. Tá falando gente. demais. Isso, exatamente. Tem muita coisa ali que é colocada, né, para que esse transplante venha a acontecer. Mas, Renata, você passou aí foram 3, né? 3 transplantes, é isso? Tô correta? 3 transplantes, isso 3 mesmo. transplantes. E quando foi ali que surgiu essa ideia justamente de você colocar a sua história em um livro? Aí todo canto que eu passava, que eu contava minha história, a primeira coisa que me diziam era: você vai ter que escrever um livro, você vai ter que escrever um livro. E aí meus médicos começaram a cobrar. Já escreveu o livro, já escreveu o livro. E eu fui realmente amadurecendo essa ideia. E disse, eu vou ter que contar. Eu sou uma pessoa super tímida, eu não costumo abrir minha vida assim. Mas eu disse, essa história eu vou ter que contar. Vou ter que registrar para poder realmente o pessoal saber o que a gente passa e a diferença que pode fazer na vida da família inteira receber um órgão, porque não mudou só a minha vida, né? De que salvou a família inteira. Seus pais tiveram que se mudar para São Paulo, inclusive, né? Exatamente. Para lhe acompanhar. A gente tá aqui já há 4 anos e realmente eu digo que eles abriram mão da vida deles para viver a minha, assim. E graças a Deus a gente teve essa disponibilidade, né? Não são todas as famílias que podem fazer isso. O caso todo seu foi depois de um procedimento para curar o linfoma que afetou um dos seus pulmões. Isso, na verdade, todos os tratamentos que eu fiz, quimioterapia, já era já afetava os pulmões um pouco. E aí eu fiz o primeiro transplante de medula, que também com drogas muito fortes. Fiz a radioterapia, que foi uma coisa assim que eu acho que também contou bastante. E depois da radioterapia, eu ainda tive uma complicação no segundo transplante, que eu passei 20 dias entubada e também tive uma pneumonia assim, que eu digo que eu cheguei ao meu extremo, que eu também tive choque séptico, também cheguei a ser desacreditada. E quando eu respondi que eu consegui sair da UTI, eu já saí dependente de oxigênio. E aí foi um conjunto de várias coisas. E quando eu fui diagnosticada com fibrose actínica, que eles dizem que é provocada pela radioterapia, mas que foi piorada pela situação que eu passei na UTI, e eu acabei sendo indicada para o transplante de pulmão, por causa dessa lesão no pulmão. E quando a gente é indicado para o transplante, a gente passa por uma avaliação multidisciplinar, com médico, nutricionista, psicólogo, vários profissionais. E aí eu fui rejeitada na primeira avaliação, porque eu tinha feito transplante de medula há menos de 2 anos. E um dos critérios para entrar na lista de transplante é ter no mínimo 5 anos livre de câncer. Porque a gente vai tomar imunossupressor, vai baixar a imunidade, então tem que ter esse tempo livre de câncer. E aí, como eu não tinha, eu fui rejeitada. E eu tive que esperar completar os 5 anos para poder voltar e ser avaliada novamente. E quando chegou os 5 anos, eu já estava numa situação extrema, assim, que eu estava na UTI, já em estado gravíssimo. E por isso eu entrei diretamente na lista de prioridade. Eu nem passei, nem esperei, assim, muito tempo. Eu já entrei na lista de prioridade, para cá, de UTI para UTI, né, que eu estava internada. E aí passei ainda esses 40 dias esperando o pulmão aparecer. E quando apareceu, Renata, a sensação, né, como foi que você se sentiu, a família, enfim, Enquanto a gente tá lá, a gente tem uma esperança, mas
não sabe quando vai acontecer a cirurgia. Pode ser amanhã, depois ou daqui a 1 ano. Esse dia que a minha pulmão chegou, eu tinha havido uma complicação na ECMO, que a ECMO parou. E aí, realmente os médicos ficaram assim, sem saber o que esperar, porque tiveram que a ECMO na urgência, UTI, e a gente disse que é como trocar o motor com o carro andando, sabe? E aí, quando essa ECMO foi trocada, eles não sabiam ter sequela ou não, porque como eu passei um tempo sem receber o sangue, o medo era eu ter tido algum problema neurológico e tal. E quando eu voltei assim, o que aconteceu? Tá tudo bem. E aí meu pai disse, tá tudo bem nada. Você quase matou a gente no coração. Nossa. E aí eu não vi nada, né? E assim, foi realmente um alívio eu ter voltado sem sequela. E aí, quando a gente tava se recuperando disso, o médico cirurgião chegou e disse, Renata, vamos ser cirúrgico, o pulmão chegou. Aí eu, meu Deus do céu, vamos. Tô pronta. Foram muitas emoções assim, naquele dia. E foi uma cirurgia bem complicada. Como é que chegou? Você estava em São Paulo e o pulmão, o doador, estava onde? O doador estava em Marília, na cidade aqui perto. E tinha tempo para chegar? Tudo tem um tempo, né, Renata? Pois é, foi uma coisa muito corrida, porque o pulmão, ele sobrevive, cada órgão tem seu tempo. O pulmão é em média 6 horas que ele passa fora do corpo, e a cada tempo, cada hora que passa, ele vai perdendo a qualidade do órgão. Então, quanto mais rápido for feito o transplante, mais chance de dar certo. E aí, a equipe de cirurgiões daqui teve que ir até Marília captar esse órgão. Chegou lá, fizeram todos os exames, detectaram que o órgão estava viável para mim e já me levaram para o centro cirúrgico já para esperar. Quando o pulmão chegou, eu já estava pronta para receber. Então foi realmente bem rápido. Bem ágil, assim, né? Bem rápido. Tem que ser tudo muito ágil, né, Edivan, quando a gente está falando com relação a transplante mesmo. Tudo tem ali, como a própria Renata disse, né? Tem um momento ali, tem um horário, né? Um time que o órgão vai estar positivo ali para, né? Para que isso é uma das questões também dos critérios que detectam quem vai ser o primeiro da lista. Porque se esse órgão tivesse em Natal, eu não poderia ser transplantado. Sim. Porque ele ia demorar muito para chegar aqui, então. Talvez não chegasse a tempo, né, Renata? Uhum. E agora, Renata, você aí recuperada, pulmão novo, voltando a respirar mais ou menos normal, como é que você... O que é que você diz sobre a doação de órgãos, a importância da doação de órgãos, a importância de você sair daquele estado de crise, assim, o ECMO deixou de funcionar. Ah, Maria, é um milagre de Deus, né? Você passou por vários milagres, realmente. A mão de Deus aí passou várias vezes em sua cabeça. E agora, a sensação, a gente está dizendo isso porque o Brasil hoje debate a questão da doação de órgãos, né? Então, é uma felicidade para quem doa e também para quem recebe aquele órgão que vai dar uma nova vida à pessoa. Eu, quando eu fui para o centro cirúrgico, eu esperava sair e já estar 100%, assim, no outro dia. E não é, né? É uma questão de adaptação do órgão, você vai fazer reabilitação. Eu estava lógico que isso depende de paciente para paciente. Eu estava num estado muito crítico, já estava há anos ali acamada, já tinha perdido muito músculo, então eu tive que recuperar tudo isso, trabalhar muito, até para voltar a ficar em pé, para voltar a comer, sabe? Eu não aguentava segurar as coisas. E foi muito tempo aí de reabilitação para eu poder realmente me estabilizar, porque eu só fui transplantada de um pulmão, como eu tinha muita fibrose, foi bem difícil minha cirurgia, eles não conseguiram tirar os 2 pulmões, mas assim, o que eu
vivo hoje uma vida normal. Eu tenho uma dependência de oxigênio que eu às vezes eu tiro, consigo passar umas horinhas sem, mas se eu fizer força e tal, eu me sinto mais confortável com 1 litrinho de oxigênio. Mas assim, com o oxigênio, eu tenho uma vida completamente normal. E eu estava vivendo num estado que eu não vivia, né? Eu não saía de casa, eu não fazia nada. Então, assim, eu ganhei minha vida de volta. Não exatamente igual como era antes, mas hoje eu me sinto viva de novo. Posso sair de casa, viajar. Então, eu digo que a doação de órgãos é extremamente... É o maior gesto de caridade mesmo, doação de si, de amor ao próximo. E salva realmente uma vida, uma família. É muito importante. O seu livro Renata Renascida esgotou a primeira edição, já está na segunda edição. E conta toda essa sua narrativa, toda essa sua saga, toda essa sua trajetória de perseverança e também de muita fé, né? De realmente de força, né? Para superar, né? O pulmão é aquilo que faz você expirar, pelo amor de Deus, né? Já é vida. Você sente o ar saindo e sem voltar. E já está medicando, já está trabalhando, ou está ainda, ou faz alguns exames, alguns procedimentos? Quando eu acabei a faculdade, eu fiquei perguntando assim, o tratamento que eu tive alta, eu ficava me perguntando o que é que eu vou fazer agora, né? Que eu preciso voltar à minha vida normal. Aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em nutrologia aqui no Einstein mesmo, e concluí no ano passado, e tô criando coragem para voltar a clinicar, né? Já estou atendendo algumas pessoas mais próximas assim por luta, mas já recebi alguns convites para trabalhar em algumas clínicas. Uma clínica de uma médica minha já me chamou e eu estou assim amadurecendo a ideia. Ainda tenho um pouco de insegurança, mas tenho certeza que logo eu vou estar clinicando como... Olha que coisa boa. E a gente não tem dúvida disso, viu, Edivan? Renata é muito inteligente, competente. É o que eu pretendo fazer. Eu acho que também a experiência dela, né? Ela viveu em hospital mais do que o tempo todo de estudante. E ainda eu vivo porque eu estou praticamente todos os dias eu faço minha fisioterapia, que hoje em dia é basicamente musculação, né? Lá no centro de reabilitação do hospital. Então, quase todo dia eu estou encontrando o pessoal que cuidou de mim. Então, eu digo que esse hospital é minha segunda casa hoje. Pois é. E com relação ao livro, já lançou lá em São Paulo e pretende lançar aqui em Natal? Pretendo. Em novembro eu estou indo para aí e eu pretendo fazer alguma coisinha. Eu vou avisar a todos assim que eu resolver. Maravilha. Vem aqui no programa, ao vivo com a gente, trazer aí o livro, né, pra gente mostrar para todo mundo. Que se não fosse o pessoal incentivar a Renata, Edivan, provavelmente a gente estaria incentivando aqui para ela fazer esse livro, porque não tem como a pessoa não contar uma história dessa, né? E agora eu acho que o livro também chega numa hora em que o Brasil todo debate a questão da doação de órgãos, né? Porque o caso de Faustão realmente nacionalizou um tema, com certeza, tona, né? Esse tipo de experiência de Faustão e de Renata, cada palavra que ela diz, cada agradecimento que Faustão faz, isso incentiva e estimula as pessoas à doação de órgãos, a ressuscitar novas vidas. Eu lembro de uma época, Edivan, que você colocava na sua carteira de identidade, né, se você era ou não doador de órgãos, e muitas campanhas também falam ali para que você exponha isso para sua família, né, porque às vezes a família acaba que, quando acontece alguma coisa, quem determina são os familiares. Então você tem que... Pois é, né? Você tem que deixar isso muito claro para sua família. Inclusive, tem até uma amiga minha que fez uma tatuagem
sei se você sabe disso, Renata, mas tem, parece que uma tatuagem que você faz e que essa tatuagem, ela indica que você é doador, né? É, isso. Pois é, então tem várias formas, claro, né? Renata, então... Agora, pode falar. Não, eu ia dizer, além da doação de órgão sólido, que o paciente precisa sofrer uma morte encefálica para acontecer a doação, a gente tem também a doação de medula, né? Eu passei por 2 transplantes de medula óssea, não posso deixar de falar também a importância da doação de medula, que é uma coisa que você doa em vida, não precisa... Você doa 10 ml de sangue ali para fazer um teste, se tiver alguém compatível, você é chamado. Então é uma coisa que é bem mais simples e não tem... Você pode doar em vida, não tem... Essas você fez aqui em Natal? O de medula eu fiz aqui em São Paulo também. Fiz em São Paulo também. Eu não tinha ninguém compatível quando eu entrei para a lista, né? E aí, meu médico sugeriu fazer um transplante haploidêntico, que foi da minha mãe, que era apenas 50% compatível. Naquela época que eu fiz em 2013, estava se começando a falar sobre isso. E só fazia esse transplante aqui. Por isso eu tive que vir encaminhada para cá. Muito bem. E aí, Edivan Martins, após tudo isso, a gente pode ter uma conversa bacana com a Renata, para que ela possa, né, incentivar as pessoas a fazer aí, deixar muito claro que querem, né, ser doadores, que é de suma importância, que a doação salva vidas. O livro está aí, né? Daqui a pouquinho a Renata vai estar aqui também nas terras potiguares para lançar esse livro por aqui. Darei sim. Tenho certeza, Renata, que todo mundo ficou na curiosidade para conhecer um pouquinho mais dessa sua história. Uma história vencedora, uma história maravilhosa. Parabéns para você, parabéns mesmo, porque, olha... Obrigada pelo convite. Guerreira essa Renata, viu? Que 14 coisa boa. anos de uma guerra. Isso. Uma guerra para a vida, né? Isso. E uma guerra pra gente se admirar, viu, Renata? Já sou de antemão aqui sua admiradora, viu? De verdade mesmo, porque Obrigada. A gente sabe o quão é difícil tudo isso. Você que passou um tempão dentro do hospital, né, sem estar podendo ali viver a sua vida, e hoje está aí, ó, linda e maravilhosa, que coisa boa. A gente fica muito feliz por você, viu? E o pastor Saulo André, Renata, minhas orações para você. Isso aí nas igrejas, tanto evangélicas ou católicas, para dar testemunho, falar que o nosso Deus fez na sua vida. Maravilhoso. O pastor Saulo, que está nos ouvindo lá de Palmas, Tocantins. Pois é, Renata, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso programa, por trazer a sua história. Eu sou muito grata também, já que, como o padre falou aí, muito grata a todo mundo que participou da corrente de orações, que eu sei que foram muitas pessoas aí, e que eu tenho certeza que essa energia chegou até mim, que eu tive mais força para lutar contra isso. Lá no Monte Sinai, as orações não paravam. Né? Tenho certeza disso. Maravilha, muito obrigada, Renata. A todos. Nós que agradecemos e a gente está te esperando aqui, tá? Você vir aqui nos estúdios com a gente. Obrigado a você certeza. E um grande abraço aí para os seus pais que realmente acompanharam toda essa trajetória, foram assim, uma luta realmente implacável, né, pela sua saúde. Imagino aí a alegria e a grande emoção de ter você aí feliz, linda, maravilhosa, encantadora, e agora levando essa lição de coragem, de fé, de saúde, de perseverança para outras pessoas que precisam, né, que estão na sua situação e que poderão vir a enfrentar um problema e uma necessidade dessa que você passou. Pois é, de que se eu conseguir, qualquer um consegue. Vamos ter fé em Deus e cabeça erguida pra gente lutar aí contra as dificuldades, né? Maravilha, Renata. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Muito obrigada. Um beijo pra você, pra sua família. Um beijo pra todos. Obrigada. 11h34.